exercício prático que cada um faz, né, com a palavra de Deus, com a Bíblia, é ter o contato com a palavra do Senhor Jesus. Amém? Nesse momento eu queria pedir você que fechasse seus olhos, né? A gente não pode perder muito tempo falando. E que você começasse a entregar aí ao Senhor, né? Eu sei que de repente muitos já fizeram, outros de repente não tiveram tempo de fazer. Entregar esse dia ao Senhor, entregar de repente algumas coisas que têm tirado um pouco o seu sossego, tirado um pouco a sua paz, que tem incomodado, né, você no seu interior. Colocasse agora diante do Senhor. Vamos estar orando a Deus para que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco nessa manhã. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, nos colocamos agora diante do Senhor e declaramos: Senhor, toma todo o controle de nossas vidas. Senhor, nós muitas das vezes acordamos, ó Deus, levantamos, ó Pai, nos preparamos, nos arrumamos e até mesmo não temos assim aquele tempinho de estar falando contigo, de estar buscando a sua direção antes de sairmos de casa. Mas neste momento nós aproveitamos essa oportunidade, nós já te louvamos, já te adoramos, já, ó Deus, confraternizamos aqui, ó Deus, um pouquinho só, mas nós queremos te agradecer por tudo isso. Pelo privilégio, Senhor, de estarmos vivos, acordados, respirando, podendo contemplar, Senhor, a luz do dia que o Senhor nos concede, Senhor, de poder estar olhando para o rosto de cada um dos nossos irmãos, Senhor, e ver a Tua glória, ver a Tua face, ver a Tua luz, Senhor, porque o Senhor nos comprou para que nós fôssemos, ó Deus, a imagem e semelhança do Teu Filho, e nós queremos, ó Pai, a cada dia declarar isso, não só sobre nós, mas sobre cada um dos nossos irmãos. Sê tu uma bênção, eu preciso de você, eu te amo, sem você eu não vivo no reino, você é especial para mim, Senhor, porque é desta forma que o Senhor nos olha. Senhor, e por isso o Senhor enviou o teu Filho para que pudesse nos comprar com o seu sangue. Senhor, então nesta manhã, toma o meu irmão, a minha irmã, Senhor, tudo que vai acontecer nessa estrutura chamada igreja, toma nas tuas mãos e que o teu Espírito Santo conduza, Senhor, da melhor forma possível, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Lição de número 2, na página 7 da sua revista, abra aí, por favor. Nós estaremos assim conversando, né, sobre esse assunto, estaremos assim falando um pouco sobre esse assunto. Só enfatizar, quem ainda não pegou a sua revista, quantos aqui ainda não tem a revista? Quantos não têm a revista? O irmão Arlindo está por aí por perto, o irmão Arlindo. Irmão Arlindo, procura as pessoas que estão com as mãos levantadas. Você que não tem a revista, levanta a sua mão, o irmão Arlindo vai te caçar aí, ele vai te achar, ele vai te deixar uma revista com você. Essa revista, querida, ela tem um custo de R$8, tá? Só um custo simbólico, representativo, a mesma, tá? A igreja não está lucrando nada, é só para que você tenha um material didático para todos os domingos pela manhã você está aqui acompanhando a lição, aprendendo, né, um pouco da palavra de Deus juntamente conosco. Amém? Nós estamos na lição de número 2, ela se encontra na página de número 7 da revista, tá? E tem por título: Jesus Cristo é a revelação superior. Amém? Você está aí comigo? Essa lição ela tem como objetivo compreender a revelação de Jesus Cristo, né? Compreender a revelação de Jesus Cristo. Texto básico da revista, ou seja, desta lição, é Hebreus, capítulo 1, versículo do 1 ao 4. Eu quero convidar você, igreja, nesse momento a pegar a sua Bíblia, né, e abrir lá em Hebreus, né, no capítulo 1, nós estaremos fazendo essa leitura do texto básico da lição de hoje. Amém? Fiquem à vontade, qualquer dúvida, pastor, faça a sua pergunta, se esclareça acerca do assunto que nós iremos discorrer aqui agora, nesse momento, tá bom? Porque se tratando de escola, um fala o que ouve, às vezes tem dúvida, e o que tem dúvida pode se
se movimentar, pode, né, se apresentar e fazer a sua pergunta, né? Porque isso aqui não é um monólogo, é uma lição, é uma aula, é uma ministração, e eu preciso que você interaja comigo. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, Hebreus, irmãos, quantos abriram? Quantos acharam? Amém? O amém foi baixinho. Tem mais alguém procurando? Não, todos acharam, né? Amém? Não? Então vou dar mais um tempinho. Ajuda aí você que já achou, o irmão que está do lado, está folheando a Bíblia ainda, ajuda ele. Porque essa é a finalidade da escola de vencedores. É fazer você uma pessoa dinâmica no que diz respeito ao conhecimento das Sagradas Escrituras. Você ter habilidade, né, com a sua Bíblia. É recitar aqui um livro e você já de antemão pegar uma certa quantidade de páginas e pá! Ainda que não abra no livro em que foi dito, mas que seja perto, que esteja perto, né? Isso é com a prática, com o tempo, você vai, né, criando essa habilidade. Porque tudo na vida é a partir de prática. Se você pratica, você tem habilidade. Se você não pratica, você não tem habilidade. Correto? Né? É igual andar de bicicleta. Quantos aqui sabem andar de bicicleta? Tem umas pais de gente que não sabe ainda. Comprar umas bicicletas aí para dar de presente. Desce por aqui, né? Prende rapidinho, para lá embaixo. Não esquece nunca mais. Não é verdade? Não esquece nunca mais. Amém, igreja? Hebreus, capítulo 1, diz assim, irmãos, versículo 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por intermédio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Essa foi a mesma leitura que o pastor Eberson fez no domingo passado, né? Coincidentemente, tem tudo a ver com a primeira lição, esse texto básico. Porém, com a lição de hoje, que é Jesus Cristo é a revelação, agora a gente vai partir para a revista, tá? E eu quero ler essa introdução da revista com a igreja. Você está com a revista na mão? Amém? Então, olha só, irmãos. O objetivo é compreender a revelação de Jesus Cristo. Quantos querem isso nessa manhã? Compreender a revelação de Jesus Cristo. Amém? Quando a gente fala de compreender a revelação, a gente não fala somente do que os profetas disseram e muito menos do que aconteceu. A gente fala a nosso respeito, a respeito da igreja e a respeito de coisas futuras. Porque isso também faz parte da revelação da pessoa de Jesus. Jesus, ele foi informado da sua vinda. Jesus, ele veio. Jesus, ele morreu, está no céu, né? Por parte do Espírito Santo, movendo a igreja na terra. Mas um dia, Jesus voltará. Quantos creem nisso? E quando Jesus voltar, os que estiverem firmes estarão com ele. Quantos creem nisso? E um dia, depois de todo esse evento, voltará de novo com Jesus para o último evento. Quantos creem nisso? Ou seja, existem mais 2 eventos para acontecer e a igreja está diretamente relacionada a eles. Amém? Nós não vamos entrar nesse assunto. É só para deixar claro que a revelação de Jesus, ela não terminou, ela não parou, ela não tem fim. Ou seja, esta revelação, ela não teve um período, ela não está tendo um período e nem terá um fim destes períodos. Ela será permanente,
eterna. Amém, igreja? Amém? Então, olha só, querido, diz assim: revelação é o ato de Deus comunicar a sua existência e a sua vontade aos homens. A teologia sistemática ensina que Deus se revela de 4 maneiras. Amém? Até aí? Amém? Eu fiz o seguinte. Diz aqui na revista que são 4 maneiras, né, que Deus se revela. Através da criação, você pode repetir comigo? Através da criação, da consciência dos homens, a própria Bíblia, por intermédio de Jesus. Segundo a teologia sistemática, Deus, né, ele se revela dessas 4 formas. Quantos creem nisso? Amém? Você concorda com isso? Sim. A grande verdade é que não para por aqui. Amém? Não para por aqui, né? Nós vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso quando se trata de manifestação de Deus em relação à criação. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 19. Amém? Salmo 19. Amém, igreja? Quantos já acharam? Salmos é fácil, né? Salmos 19. Amém? Podemos ou não? Amém ou não amém? Salmo 19. Eu só vou ler 2 versículos desse salmo. O 1 e o 2. Amém? Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia, uma noite o revela a outra noite. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui já ouviram o dia falar? Nunca ouviu não, Wellington? Mentira. Jura? Nunca ouviu? Quantos já ouviram uma noite fazer declaração a outra noite sobre a existência de Deus? A Bíblia está dizendo que diz. Está escrito isso na sua Bíblia. Agora deixa eu explicar o que o salmista quis dizer em relação a isso. Quantos aqui têm o hábito de se olhar no espelho quando acorda? Sério, gente, vamos aqui, vamos... Isso é uma escola, gente. Fala aí, na escola a gente tem que perguntar ao professor, aquele que está lecionando para a gente, quantos aqui acordam, vão assim no banheiro e olham para o espelho e tomam um susto? Quando você acorda, respira, vai no espelho e se olha, o dia que passou está fazendo a declaração para o dia que está chegando, que Deus te deu mais uma oportunidade de vida. O dia faz declaração ao outro dia como? Através de você. A noite é a mesma coisa. A noite que passou, você já nem lembra mais o sonho que teve. Mas você espera sonhar sonhos bons na noite que você vai se deitar, que você vai descansar. Um dia faz declaração ao outro dia de que Deus me deu a oportunidade de vivê-lo. E a noite está me dando
né, está me falando que Deus está me dando mais uma oportunidade de descansar após um dia de dificuldade, de luta, de batalha e etc. Ou seja, isso é a declaração de um dia para o outro, isso é a declaração de uma noite para outra. E quando a natureza, ou seja, os céus declaram isso, quando o firmamento proclama a obra das suas mãos, gente, quem foi que estabeleceu os astros? Quem foi que estabeleceu o sol, a lua, as estrelas e por aí vai a nuvem? Da onde vêm as nuvens? Hoje o dia pode estar ensolarado, sem nuvem nenhuma. Daqui a 10 minutos o céu fica tudo cheio de nuvem. É o céu declarando que Deus tem poder sobre todas as coisas. Que Deus sustenta tudo. Como nós vimos ali em Hebreus, pelo poder da palavra dele. Ou seja, a criação, a natureza revela Deus em tudo. Revela Deus em tudo. Outra coisa que nós vamos ver aqui, através da consciência dos homens, que isso a gente já ouviu algumas vezes, às vezes a gente aprendeu até mesmo desta forma, que a consciência são manipulações do diabo, de Satanás, dos demônios. Eu vou provar para você que não é segundo a Bíblia. Sabe por quê? Porque Deus ele criou a mim, criou a você com faculdades mentais perfeitas, correto? Com uma consciência sadia. Agora, o que eu faço e o que você faz são frutos daquilo que nós elaboramos aqui. Não é verdade? Amém ou não amém? Nós somos frutos daquilo que nós maquinamos aqui. Rapidamente, quantos lembram do evento Caim e Abel? Quantos lembram? Caim se revoltou contra o seu irmão, e antes dele executar o seu plano, quem lembra o que Deus falou para ele? Deus disse para ele assim: Caim, o pecado jaz à porta do teu coração e ele está te seduzindo. Mas olha, você deve prevalecer sobre ele. Ou seja, sobre as nossas ações nós temos o direito de prevalecer. Sabe por quê? Porque Deus é quem governa a nossa consciência. Deus é quem governa a nossa vida. Se não fosse assim, Deus não teria dado aquele conselho para Caim. Mas olha só, a atitude de governar a consciência não é de Deus, é nossa. Não é de Deus, é nossa. Às vezes nós queremos que Deus faça coisas que nos convém fazer. Deus disse: Caim, o pecado está te seduzindo, ele está te cirandando, ele está te paquerando, está quase te conquistando, mas você tem que prevalecer sobre ele. Caim prevaleceu? Qual foi o desfecho da história? Caim executou justamente aquilo que ele estava pensando. Tá, ponto. Então vamos lá para Romanos capítulo 2. Porque é Deus quem se revela dessas 4 formas. Não é isso que a revista diz? Amém? Então nós precisamos compreender, existe um exercício diário, né, para nós praticarmos. Quantos acharam? Romanos capítulo 2, amém? Amém? Capítulo 2, versículo 14 ao 15. Podemos ir? Amém? De fato, quanto aos gentios que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena. Tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei.
pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho, tanto também sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Eu vou ler o 16 para ficar claro o entendimento. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgará os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho, diz o apóstolo Paulo. Olha como é que Deus, ele tem, assim, ele dá para mim, para você, dá para o homem, a liberdade de exercer poder sobre a consciência. Mas olha, o que eu disse anteriormente, Deus, ele nos criou com faculdades mentais perfeitas. Amém? Olha para o seu irmão, ver se ele é perfeito. Perfeito. Olha só o que diz o versículo 15, gente. Esse versículo 15 aqui, eu acho ele fantástico. Romanos capítulo 2, versículo 15. Eu acho ele fantástico. Quando fala assim, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência, ou seja, os pensamentos. Consciência, pensamento, está tudo ligado à faculdade da inteligência, daquilo que você pensa, daquilo que você deseja, das suas ações, das suas atitudes, das suas práticas. Por quê? Se você fizer algo errado, no primeiro momento você pode até achar que está certo, mas depois vem aquela consciência e diz que você é. Aí se você errou, se tiver como reparar, como uma pessoa inteligente, você vai fazer o quê? Vai tentar reparar, vai tentar minimizar o problema. Diz um velho deitado, ou ditado, errar uma vez é persistir no erro. Então a consciência fala, gente. A consciência fala. E ela falando, não é o diabo falando. Não é o diabo falando. Porque Deus que colocou isso em mim, foi Deus que colocou isso em você. Agora, não podemos nos esquecer da manipulação. Os demônios são manipuladores. Mas, como igreja, nós temos a mente de quem? De quem? Fala para o teu irmão, você tem a mente de Cristo. Irmão, você tem a mente de Cristo. Foi por isso que eu fiz menção da história de Caim e Abel. Depois a consciência de Caim ficou como? Bem leve, né? Não lembro mais da história. Perdi o telefone do Caim, não tenho mais contato com ele. A mente de Caim ficou leve ou turbulenta? Por quê? Deus falou para ele, olha, você deve prevalecer sobre esse mal. Ele prevaleceu, ou seja, na verdade, quem prevaleceu? Ele ou o mal? Mas a consciência de praticar o mal era de quem? Dele ou do diabo? Deus falou assim, olha, o diabo tá... Não foi isso que Deus falou. Deus falou, a tua consciência, cara, está te mandando fazer uma coisa errada. Mas Deus entrou com uma palavra para ele não embarcar naquilo que a consciência dele estava querendo que ele fizesse. Enfim, vamos voltar para cá. Isso é a segunda maneira em que Deus se revela, segundo a teologia sistemática, através da consciência do homem. A terceira é sobre a própria Bíblia. Irmãos, isso aqui foi um dos versículos que
foi muito massificado quando eu comecei a minha carreira no Evangelho. João 5,39. Vamos abrir aí, João 5,39? Eu só estou assim, sabe, dando uma refrescada no assunto, que depois eu vou apertar um pouquinho o passo. Não vou correr, eu vou apertar um pouquinho o passo. Eu só estou querendo que fique claro as 4 formas em que Deus se revelou, que Deus se revela, que Deus fala, para que a gente possa ter assim um entendimento claro do que vai vir para frente, do que vai vir posterior a isso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente ouve algumas coisas, e como foi dito aqui, o pastor Ebson tem falado constantemente, e a gente não tem o critério de examinar. E nós queremos que você examine a palavra. Nós queremos que você examine a Escritura. Faça como os crentes de Bereia. Examine se o que está sendo dito é verdade ou não. Amém, igreja? Amém? Por quê, irmãos? Olha, o desejo do meu coração é que nesse lugar não seja simplesmente um lugar com uma grande quantidade de pessoas, de crentes, de membros e etc. Não. O desejo do meu coração é que nesse lugar o Senhor tenha uma família de filhos maduros espiritualmente. Filhos maduros. Tem filho de Deus aqui nessa casa hoje? Não, vou perguntar de novo, acho que você não entendeu. Tem filho de Deus aqui nessa casa hoje? Você está verde de vez ou maduro? Pode não, gente. Quem disse pode? Verde de vez e maduro. Haja vista que se eu perguntar aqui, tem gente que gosta de cajá verde. Quem come cajá verde? Bem pouquinho. Quem come cajá de vez? Ninguém. E cajá maduro? Quem não gosta de cajá? Enfim, nem todo mundo gosta de tudo. Vamos lá. Banana. Vamos lá, agora. Quem come banana verde aqui? Banana de vez. E madura. Ei! Então você vê que as coisas maduras, elas são mais atraentes. Elas atraem. E quando eu falo que Deus, ele deseja que neste lugar tenha uma família de filhos maduros na fé, isso significa que eu e você não iremos precisar fazer força para que o reino de Deus se mova aqui nessa casa. Vai ser natural. Sabe por quê? Porque vai ser atraente. Quem te vê vai querer o que você tem. Aonde você passar, o bom perfume de Cristo vai estar exalando. Aonde você estiver, as pessoas vão querer ouvir as tuas palavras. Sabe o que é isso? É maturidade no reino. Então, olha só, para que essa maturidade venha, exista, é necessário um critério. E qual é o critério? Nós vamos ver agora em João 5,39. Amém, igreja? Amém? Quem conseguiu aí achar João 5,39? Amém? Facinho, né? Até agora está tranquilo. Está bacana. Ok? Podemos? Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu
respeito. Vou ler o 40, para ficar claro. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Jesus, ele está dando um sermão. Para quem que ele está dando um sermão? Para quem que Jesus está dando esse sermão? Para os mestres da lei. Para as pessoas que tinham a Bíblia, que tinham a Torá, que tinham conhecimento daquilo que Deus tinha instituído como palavra para o povo de Israel, para o povo hebreu, para esse povo aqui que nós estamos estudando sobre ele. Então Jesus falou assim para eles: olha só, vocês examinam as escrituras e tal, vocês pesquisam, vocês estudam e etc e tal, só que vocês não estão enxergando o que nela contém a meu respeito. Vocês não estão compreendendo que é ela que fala sobre mim. Então a gente vê aqui que Jesus, ele diz o seguinte: vocês estudam, fala, estudar é bom. Aí ele fala, vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nela vocês têm a vida eterna. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Quando Jesus fala que vocês pensam ter nela a vida eterna, tá, ponto. Jesus, ele diz que vocês acham que praticando a lei vocês vão conseguir ser justificados? Não. Fecha o parênteses. É mais ou menos isso que Jesus quis dizer, que a lei não era suficiente para salvar ninguém. Eles estudavam cuidadosamente. Eles eram aqueles especialistas naqueles assuntos. Porém, eles não tinham aquela revelação de que aquelas palavras, aquelas letras, aquele escrito apontava para algo superior que viria no futuro. Então Jesus, ele deixa claro que, olha só, vocês estudam cuidadosamente, perfeito, só que não é por este intermédio que vem a vida eterna. Quantos querem a vida eterna aqui? Levanta a mão. Quantos querem a vida eterna aqui? Diz amém. Quantos querem a vida eterna aqui? Dá um glória a Deus. Corre para Jesus. Amém? Correr para Jesus, porque olha o que ele diz no 40. Contudo, ou entretanto, todavia, que são conjunções. Jesus diz, contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Tem como ter vida sem Jesus? Alguém consegue? Existem dois tipos de vida. Quem sabe? Dois tipos de vida. E todas elas têm fundamentações do grego. A bio, quantos já ouviram falar? Bio, vida, bio, que é a vida do homem. A vida natural do homem, que vem do grego, bio. E tem também a zoe, Z-O-E, que também vem do grego, porém, vida de Deus. O homem tem a vida bio, mas para que ele tenha esta vida que Jesus diz, ele precisa ter a vida zoe, que vem de Deus. E a vida zoe, ela não se encontra na lei, ela se encontra na graça. E a graça veio por intermédio de quem? A graça veio pelo intermédio de quem? Então fala para o teu irmão, meu irmão, você tem vida zoe. Os camaradas, eles só tinham a vida bio. Vivia, estudava, legal. Pastor, é errado ter vida bio? Não. Não é errado. Mas para que haja maturidade, crescimento e fortalecimento espiritual, é necessário que a zoe se manifesta na bio. Amém? Fechado? Tranquilo? Agora, a última, a quarta, por intermédio de Jesus. O mesmo livro de João, só que no capítulo 1,
Amém? João 1, versículo 18. Alguém quer ler aí para mim, por favor? Quem quer ler? Levanta a mão. Pastor Heber, isso aqui está com coragem. Homem de Deus. Como diziam os amigos, canela de fogo. Né? Terra, água, fogo, ou terra, água, cimento, concreto, está pronto. Pode? Fica à vontade. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ou seja, antes de eu falar disso, quantos lembram do conselho da criação? O conselho da criação lá em Gênesis. Deus reúne o seu conselho no céu e ele fala assim, eu estou querendo fazer um ser que seja parecido conosco. Alguém diz de repente, faz a pergunta, mas como? Quem? O que seria isso? Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Uau! Vê para o teu irmão se ele é a semelhança de Deus aí. Ou melhor, fala para ele, meu irmão, você é a cara de Deus. Olha aí, isso já deu problema uma vez. Já deu problema uma vez. Sabe por quê? Lá no conselho da criação, Deus externa isso. Deus verbaliza isso. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Tempos depois, alguns anos depois, alguns mil anos depois, vem Jesus. Parecido com quem? Fala igual a você. Jesus veio parecido comigo. Carne e osso. Jesus se revelou, Deus se revelou. Esse capítulo 1, onde o pastor Eberson leu, o versículo 18, você conhece. No princípio era o quê? O verbo. O verbo é o quê? Palavra. Palavra é o quê? E a gente começa aqui a entrar em uma série de situações. Então vamos simplificar. No princípio era Deus. Deus, ele tinha o seu conselho. Deus, ele resolveu se materializar e tornou carne. E por consequência disso, ele habitou entre nós. E vimos a sua glória como a do Pai. Aí chega nesse versículo 18, Jesus ele fala claramente, olha, ninguém conheceu a Deus senão a mim mesmo, porque eu estou em carne, mas fui gerado por Ele, e eu faço Ele ser conhecido de todos vós. Dá para crer nisso? Jesus fez isso. Então Jesus estava revelando Deus através da sua própria pessoa. Ou seja, a igreja, tem como a gente revelar Deus através de nós? Pergunta aí para o teu irmão, tem como a gente revelar Deus através de nós? Veja qual vai ser a resposta dele. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem certeza? Sim, jura? Jurar não é pecado não, gente. As pessoas falam que jurar é pecado. Não, jurar não é pecado não. Haja vista que a Bíblia diga, seja a palavra do homem, o que passar disso? Mas eu juro que você é bonito. Eu não estou ensinando ninguém a jurar, tá? Eu só estou assim quebrando um pouco do gelo, quebrando um pouquinho do protocolo. Sabe por quê? Porque eu quero que você entenda de uma forma sadia, saudável, que é possível revelar a Deus através da nossa própria vida. Sabe de que maneira? Agindo segundo aquilo que Ele tem determinado para mim e para você.
É possível ser santo em meio a essa geração corrupta? É possível? É possível ter uma linguagem sadia em meio à roda dos escarnecedores? É possível. É possível você falar para uma pessoa que está completamente desestruturada que Jesus ama ele, que Jesus quer mudar a vida dele? Sim. Então você está revelando Deus através da sua vida. Pode parecer difícil, mas quando a maturidade chega, isso se torna fácil. Amém? Agora vamos fazer o seguinte, aperta o cinto aí. Aperta o cinto. Já entendeu, né? Que Deus, ele se revela. Deus, ele se move. Deus, ele não fica parado. Deus, ele não fica parado. Então vamos lá. Jesus é a revelação definitiva. Na revista eu estou lendo, aqui ainda, na página 7. Jesus é a revelação definitiva. Queridos, se você virar na página 8, você tem mais 5 tópicos antes do segundo parágrafo, que na verdade o primeiro parágrafo nos dá 6 tópicos em negrito, né? Em negrito, que diz assim, irmão, você está com a sua revista aberta aí, eu estou na página 7, para ficar claro. Para ficar claro. Só o que está em negrito eu vou ler para vocês. Amém? Amém? Jesus é a revelação definitiva. O primeiro, quem falou, vira a página. O segundo, quando ele falou. O terceiro, quantas vezes falou. O quarto, como ele falou. O quinto, para quem falou, ele falou. O sexto, para quem, ou seja, por quem ele falou. Ou seja, eu acredito que Jesus, ele é a revelação definitiva. Enfim, não existe mais uma outra revelação acerca de Deus, né, de qualquer outra forma, porque esta revelação já veio. Jesus, pá, fecha. Mas agora, se a gente for ficar preso a esses tópicos aqui que a gente leu em negrito, a gente vai perder tempo, vai ficar confuso, não vai entender bem como essa revelação definitiva ela se manifestou. Como ela se manifestou. Então, eu sintetizei tudo isso, ou seja, eu resumi tudo isso em 4 versículos, que nós iremos compartilhar. Amém, igreja? Amém. Isso é uma escola. Vamos, ter habilidade em manusear a Bíblia. E são textos clássicos que a igreja já conhece, porém, fica para um efeito esclarecedor dessa revelação definitiva. Amém? Está comigo? Então você está com a sua Bíblia, posição de soldado, Bíblia na mão. Amém? Primeiro versículo a ser compartilhado. Amém? Isaías 9, todo mundo conhece. Isso aí, já tem até gente falando, sem estar com a Bíblia aberta. Isso que é conhecimento. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Isaías 9, 6. Amém? Chegamos lá? Isaías capítulo 9, versículo 6. Amém, igreja? Amém?
Diz assim, queridos: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Agora começa a prestar atenção na organização das palavras até chegar no ápice do negócio todo, daquilo que verdadeiramente seria essa profecia. Olha só, irmãos: e o governo estará sobre os seus ombros, ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. O 7, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Aí diz: o zelo de quem? Vamos voltar aqui no 6. O governo estará sobre os seus ombros. Liderança. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Quem está em nosso meio como conselheiro? O Espírito Santo. Ele é maravilhoso? Deus, ele quando dá essa palavra a Isaías, ele dá uma palavra de algo completo. Ele não fala só da vinda de Jesus. Ele fala de algo completo. Ele fala da vinda de Jesus, da ascensão de Jesus e da vinda do Espírito Santo. Em poucas palavras. Porque olha só, o governo estará sobre os seus ombros. Jesus, o governo de Jesus não foi um governo terreno. O governo que ele carregou nos ombros foi o governo que outrora nos oprimia, que era chamado pecado. Ele carregou a cruz estava nos seus ombros, e esse governo ele levou para um lugar, e ele lá nesse lugar, ele cravou um governo que nos oprimia. Um governo que era contra nós. Mas aí, depois de tudo isso, que ele ressuscitou e tal, e ele foi recebido no céu, ele enviou quem? O maravilhoso conselheiro. Que ele fala assim, ó: não deixarei vocês sozinhos. Enviarei um outro consolador que vos ensinará tudo aquilo que vocês já tendes visto e ouvido. Vos fará lembrar. Aí ele diz assim, ó: Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quantos querem esse Príncipe da paz? Quantos vivem nessa paz? Então a gente vê que Isaías deu uma profecia completa. Deus deu essa profecia para Isaías completa. Tá bom. Alguns estimam, né, teologia, alguns estudiosos, que essa profecia estimou-se a cerca de 670, 50, 680, eles não têm uma precisão, antes de Jesus vir. Mas olha, chegou uma fase da história do povo que Deus usa um outro profeta para falar, ou seja, para confirmar o que Isaías disse, mas de uma outra forma. Jeremias, capítulo 1, versículo 11, é logo aí, ó, vizinho. Isaías, Jeremias, é vizinho, não precisa nem pegar ônibus nem nada, nem metrô. Virou a esquina, está lá. Sai da casa de Isaías, vai para a casa de Jeremias. Amém? Jeremias 1:11. Deus, ele chama Jeremias e tal, você já conhece a história, Deus conversa com Jeremias ali, Jeremias fala que é criança, enfim, etc. Só que Deus, ele está mostrando algo futuro para Jeremias. Olha o que diz o verso 11. Amém? Está aí comigo?
E a palavra do Senhor veio a mim. Jeremias falando. Não, amados, é Jeremias 1, Jeremias capítulo 1, versículo 11. Jeremias capítulo 1, versículo 11. Perdão se eu não me fiz entender direito. Amém? Jeremias capítulo 1, versículo 11. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O 12. O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Irmãos, historicamente, fala de cativeiro, sofrimento, enfim, de uma série de coisas que veio sobre o povo de Israel na época. Mas, eu estou dizendo historicamente, mas profeticamente, Jeremias está falando de um ramo. E que ramo é esse? Aquele ramo, o rebento de Jessé, que viria e tal, que governaria. Ou seja, era a confirmação daquilo que Isaías outrora havia dito. Por quê? O 12 fala que Jesus, que Deus, ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Faltou alguma coisa acerca de Deus em relação à pessoa de Jesus, quando no Antigo Testamento tudo que foi dito a respeito de Jesus se cumprisse na sua vinda? Não faltou nada. Não faltou nada. Então a gente tem que entender que, uma vez que Deus diz, é só aguardar que vai se cumprir. Amém? Quantos creem que a palavra de Deus ela é infalível? Para a gente começar a concluir aqui. Olha, a gente está no Antigo Testamento, correto? O pastor Ebers falou aqui que o Antigo Testamento, ele sempre aponta para Jesus, sempre fala de Jesus. Ou seja, a antiga aliança aponta para a nova aliança. Eu quero ler esse texto de Romanos 15, 4, para a gente encerrar. Romanos 15, aí sim, já é Novo Testamento. Romanos capítulo 15. Amém? Encontramos Romanos capítulo 15. Amém? Capítulo 15, versículo 4. Eu vou ler aqui na minha versão, né? Talvez na sua versão pode ser que esteja um pouco diferente. Mas isso aqui é muito clássico no que o apóstolo Paulo transmite aos irmãos da igreja de Roma a respeito de alguns assuntos da antiga aliança. Que ele fala assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tem alguma outra versão aí que eu possa ouvir? De quem? Da Roberta? Não? Assim, é relevante isso, né? Encorajados a perseverar.
é o tema da nossa revista num todo. Aí a gente vê aqui que tudo que foi escrito no passado, de repente uma tradução que tivesse tudo que foi escrito na antiga aliança ou no antigo propósito. Algumas Bíblias, aquelas mais antigas, né, elas têm esse tipo de linguagem, né? Aquilo que foi escrito na antiga aliança foi escrito para o nosso ensino. Amém? Então a gente percebe que a antiga aliança, né, ela é praticamente, não sei se praticamente seria a palavra ideal, mais bem apresentável, mas que a antiga aliança ela é importante para o compreendimento ou para a compreensão de coisas que estão no Novo Testamento. Porque a antiga aliança falou que aconteceria. A nova aliança trouxe o acontecimento à tona. A antiga aliança apontou para Cristo. A nova aliança trouxe a Cristo. E com uma questão muito importante que eu compreendo. Deus, ele falou, mas não havia a manifestação visível na antiga aliança. Na nova aliança, Jesus veio, Deus veio, se apresentou, andou, falou, tratou pessoalmente através de Jesus. Amém? Então vamos ficar de pé. Espero ter ajudado em alguma coisa no conhecimento. Qualquer coisa que possa ter assim ficado com alguma duvidazinha, você pode me procurar, pode ficar à vontade, porque isso é uma questão de hábito, igreja. Como foi conversado. Escola não é um falar, todos ouvirem e a dúvida gerar desconfiança. A escola é um falar, o grupo ouvir, e aquele que tiver dúvida, assim, bem simpaticamente, pastor, ou levanta a mão e a gente vai identificar que você quer falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta. E aí, se no momento em que a abordagem, a pergunta estiver dentro do nosso conhecimento, estiver assim aflorado naquilo que a gente estiver ministrando, a resposta vai sair, claro, com certeza. Caso isso não seja possível, nós não iremos deixar vocês com dúvida. Porque, como eu disse, nós não queremos uma igreja que não saiba do que está vivendo, do que está sendo ensinado ou coisas dessa natureza. O que nós queremos é homens e mulheres maduros na palavra de Deus. Esse é o foco da primeira igreja batista da Rocinha. Estou errado, pastor? Não. Homens e mulheres espiritualmente maduros na palavra de Deus. E você se sinta privilegiado por isso. Porque nós queremos enriquecer você com conhecimento. Amém? Assim, irmãos, é porque quando você começa a estudar, muito conhecimento surge, muita coisa surge, você não tem como terminar. Tem mais um tópico, que fala que Jesus é superior aos profetas. Né? Jesus é superior aos profetas. O tópico 2 dessa mesma lição, ela vai dar continuidade no próximo domingo. Então, olha, é oportunidade para você tá ali observando. Amém? Então,
Que o Senhor te abençoe. Fala para o teu irmão, meu irmão, você é a cara de Deus. Fala para ele. Sai daqui falando isso. Você é parecido com Deus. Porque quando Deus te projetou, Ele falou assim, eu vou fazer alguém parecido comigo. Né? As pessoas ficam caçando o extraterrestre, marciano e não sei o que e tal. Mas ninguém quer caçar Jesus. Eles estão querendo achar alguma coisa em Marte. Para quê? Eu prefiro estar aqui contigo, que é a minha cara, que é a cara de Deus. Eu prefiro estar aqui com você. Amém? Senhor, abençoa o teu povo.